Teherã, 28 de fevereiro de 2026. 6 horas da manhã, horário local. 200 caças israelenses cruzam o espaço aéreo iraniano simultaneamente, a maior formação de combate na história das forças aéreas de Israel. Em Teherã, explosões. Em todo o Irã, explosões. Ataques americanos complementam os israelenses. 900 strikes nas primeiras 12 horas, vindos de terra, mar e ar. Num complexo específico na capital, uma reunião havia sido marcada. Intelligence americana e israelense havia identificado o encontro com semanas de antecedência. A decisão de atacar em plena luz do dia, ao contrário de toda a lógica operacional, foi tomada exatamente para garantir o efeito surpresa. Numa sala desse complexo, Ali Khamenei, 86 anos, líder supremo do Irã por 37 anos, o homem mais poderoso do país, mais sancionado da história, o homem que havia sobrevivido a décadas de pressão ocidental, a guerras, a sanções, a revoluções internas, a protestos que sacudiram o regime até a fundação. O míssil não errou. O Irã confirmou a morte horas depois. 40 dias de luto nacional foram declarados. O mesmo homem que, em 1981, sobreviveu a uma bomba colocada num gravador de fita a menos de 1 metro do seu rosto, que destruiu seu braço direito permanentemente, danificou seus pulmões e suas cordas vocais e que, durante 45 anos, manteve o braço morto escondido sob a capa como segredo de Estado. Foi morto por um míssil às 6 da manhã, enquanto participava de uma reunião que ele acreditava ser secreta. A ironia é brutal. O homem que sobreviveu ao atentado mais próximo morreu pelo mais distante. Seu nome completo é Said Ali Hosseini Khamenei. Nasceu em Mashhad por volta de 1939. A data exata permanece imprecisa, porque registros do Irã pré-revolução eram inconsistentes. Governou o Irã por mais tempo que qualquer outro líder desde os Shahs. Nunca foi eleito para o cargo mais poderoso que ocupou. Nunca perdeu uma eleição que não havia disputado. E morreu exatamente como viveu, como o alvo mais valioso do Oriente Médio, convicto até o fim de que era intocável. Como um estudante de teologia de família pobre de Mashhad, se tornou o segundo homem mais poderoso da história da República Islâmica. Como alguém que não tinha as qualificações religiosas exigidas pela própria Constituição que ajudou a criar, foi eleito líder supremo em 53 minutos? E qual é o paradoxo central da vida de Ali Khamenei, o homem que construiu um sistema para durar para sempre e morreu antes de ver seu sucessor? Esta é a história de Ali Khamenei, por volta de 1939. Mashhad, nordeste do Irã. Mashhad não é cidade comum, é a segunda cidade mais santa do Islã xiita. Abriga a tumba do imã Reza, o único dos 12 imames sepultado em solo iraniano. Peregrinos chegam aos milhões todo ano. A cidade respira religião como outros lugares respiram comércio. É nesse ambiente que nasce Ali Hosseini Khamenei, segundo filho de Javad Khamenei, estudioso religioso de projeção modesta, sem cargo importante, sem influência que ultrapasse os limites do bairro. A família é pobre de forma concreta, não a pobreza romantizada de memórias políticas. Relatos de pessoas próximas à família descrevem períodos reais sem comida suficiente. 6 filhos, uma casa pequena. O pai que ganha o que pode com aulas de religião e cópia de textos sagrados. Desde que consegue entender o ambiente ao redor, Ali vê uma verdade simples. Naquele mundo, naquele lugar, naquele contexto social, a educação religiosa é a única via de ascensão disponível. Não há universidade secular acessível. Não há carreira profissional liberal. Há o seminário. E o que o seminário abre para quem é suficientemente dedicado. Ele é dedicado. 19 anos. Ali vai para Qom. Qom é para o Islã xiita o que Roma é para o catolicismo, o centro intelectual e espiritual de tudo. É lá que os grandes ayatollahs ensinam, onde as escolas mais importantes funcionam, onde carreiras religiosas são construídas ou destruídas por décadas de estudo. Em Qom, Ali Khamenei frequenta as aulas de Ruhollah Khomeini. Khomeini, em 1958, não é ainda o líder revolucionário que o mundo vai conhecer.
É um professor respeitado de filosofia islâmica, rigoroso, exigente, crescentemente convicto de que o Islã não pode ser separado da política, que a religião sem poder político é religião sem dentes. Khamenei absorve o argumento e absorve algo mais. Entende que Khomeini é o tipo de homem que vai importar, que a lealdade a esse homem, no momento certo, vale mais que qualquer titulação acadêmica. Khamenei não é o mais brilhante dos alunos de Khomeini. Outros têm raciocínio mais original, produção teológica mais densa, reputação intelectual mais sólida. Mas Khamenei é o mais leal e aprende em Qom a lição que vai definir toda a carreira. Brilhantismo intelectual é descartável. Lealdade ao líder certo, no momento certo, é insubstituível. Os anos 1960 chegam com violência política. Shah Mohammad Reza Pahlavi, apoiado pelos Eminua, herdeiro de décadas de monarquia Pahlavi, lança a chamada Revolução Branca, reforma agrária, extensão do voto às mulheres, secularização progressiva da lei, modernização acelerada da economia. Para o Ocidente é progresso. Para o clero xiita conservador, é a destruição sistemática da estrutura social que dá sentido à sua existência e ao seu poder. Khomeini resiste publicamente. É preso. É exilado, primeiro para a Turquia, depois para o Iraque, finalmente para Paris. Sua voz chega ao Irã em gravações de fita cassete contrabandeadas de cidade em cidade. Khamenei entra na resistência. Não como líder público, isso seria perigoso demais, como organizador, conector, transmissor. O homem que distribui as fitas, que coordena células, que mantém a rede viva, enquanto Khomeini está ausente. É preso 6 vezes ao longo dos anos 1960 e 1970. Cada prisão segue o mesmo padrão: interrogatórios, isolamento, pressão para fornecer nomes e localização de aliados. A SAVAK, a polícia secreta do Shah, treinada pela CIA e pelo Mossad, conhecida pela brutalidade de seus métodos, não é a organização que trata prisioneiros com suavidade. Khamenei não denuncia ninguém. Sai de cada prisão mais comprometido com a causa do que entrou. É exilado por 3 anos. O exílio ensina algo que nenhum seminário ensina: que paciência não é fraqueza. Que quem sobrevive ao exílio, quem mantém o comprometimento quando o poder parece inalcançável, está construindo o crédito que vai ser cobrado quando o poder mudar de mãos. A revolução explode. O Shah foge em janeiro. Khomeini retorna do exílio em Paris em fevereiro, recebido por multidões, que os observadores estimam em mais de 1 milhão de pessoas nas ruas de Teherã. Ali, Khamenei tem 40 anos e está no centro do poder que acabou de surgir do nada. Não como figura de primeiro plano, ainda não, mas como homem de confiança de Khomeini, como alguém que pagou o preço e está presente no momento da colheita. Os primeiros anos da República Islâmica são caos organizado. O novo regime enfrenta ameaças de todas as direções simultaneamente. Monarquistas querendo restaurar o Shah, comunistas do Partido Tudeh querendo revolução diferente, liberais querendo república secular, curdos querendo autonomia, Mujahideen e Khalq querendo islamismo sem clero. A resposta é a eliminação sistemática. Execuções em massa nos primeiros 2 anos, números que os registros do próprio regime nunca tornaram públicos completamente. Khamenei não ordena pessoalmente, mas assina, aprova, legitima. Está presente nas estruturas que tomam as decisões. Em 1980, Saddam Hussein invade o Irã. Começa a Guerra Irã-Iraque, 8 anos de conflito que vai matar entre 500 mil e 1 milhão de pessoas nos 2 países. O regime usa a guerra com mestria política. Inimigo externo silencia dissidência interna. Quem questiona o governo em tempo de guerra é traidor, não opositor. Khamenei é enviado repetidamente à frente de batalha como representante político-religioso das Forças Armadas. Aprende a linguagem da guerra, a retórica do martírio, a cultura xiita do sacrifício por causa superior que vai marcar toda a sua comunicação pelo resto da vida, a mobilização emocional pelo sofrimento compartilhado.
Esses anos moldam a visão de mundo que Khamenei carrega inalterada até 2026. O Irã está cercado. O Ocidente quer destruí-lo. Sobrevivência exige dureza absoluta, sacrifício permanente, desconfiança total de qualquer abertura que o inimigo proponha. Em 1980, essa visão é empiricamente defensável. O problema é que em 2020, em 2024, em 2026, Khamenei ainda governa com o mesmo diagnóstico de 1980. O mundo muda, o diagnóstico não. E então chega o momento que define tudo o que vem depois. 27 de junho de 1981, sábado. Mesquita Abuzar, Teherã. Khamenei, recém-eleito presidente do Irã, com 95% dos votos numa eleição, cujos candidatos foram pré-aprovados, recém-voltado de visita à frente de batalha, vai à mesquita para a agenda regular de suas sextas-feiras, receber fiéis, ouvir perguntas, representar a ligação entre o governo e o povo. A sala está cheia. Fiéis com perguntas escritas em papel. Rotina conhecida, ambiente aparentemente controlado. Um jovem se aproxima da tribuna e coloca um gravador de fita na mesa à frente de Khamenei, junto com papéis dobrados, como os outros fiéis. Nada diferente, nada que chame atenção. Após 1 minuto, o gravador começa a apitar, depois explode. A bomba foi colocada dentro do gravador pelo grupo Furqan, organização islâmica radical que considerava Khomeini e seus seguidores uma traição à revolução original, que havia se prometido mais pura do que a teocracia que estava sendo construída. Na parede interna do gravador, os membros do grupo colaram uma mensagem. Um presente do grupo Furqan para a República Islâmica. A explosão acontece a menos de 1 metro do rosto de Khamenei. O braço direito destruído permanentemente. Paralisia total. Os nervos seccionados pela explosão nunca se recuperam. Pelo resto da vida, o braço direito de Khamenei não funciona. Os pulmões, danificados pela onda de choque. As cordas vocais, danificadas. A voz que o mundo inteiro vai reconhecer por décadas, aquela voz levemente rouca, forçada, que parece sair com esforço, é produto direto desse momento. Não é traço natural. É cicatriz sonora. O tratamento dura meses. Há dúvidas em algumas semanas se vai sobreviver. Sobrevive. E por 45 anos, Khamenei mantém o braço direito escondido sob a capa clerical. Em aparições públicas, em sermões, em encontros com líderes mundiais. Nas raras fotografias onde o braço aparece, a paralisia é visível. Mas Khamenei nunca menciona o atentado em entrevistas públicas. Nunca usa a sobrevivência como narrativa de heroísmo, como qualquer outro político faria. Como Putin usou Chechênia, como qualquer sobrevivente de atentado usa a sobrevivência para construir mito pessoal. O braço morto escondido sob a capa é o único segredo que Khamenei guarda de forma consistente e deliberada durante toda a vida pública. Por quê? Porque mostrar a ferida seria admitir vulnerabilidade, e o sistema que ele está ajudando a construir não tem espaço para vulnerabilidade. Líderes supremos não sangram. Líderes supremos sobrevivem porque são protegidos pelo divino, e mostrar a evidência física do contrário comprometeria a narrativa. A bomba não o mata, mas molda permanentemente o homem que vai governar o Irã por 37 anos. O homem que sobreviveu ao atentado mais próximo possível, a menos de 1 metro no próprio rosto, com a explosão destruindo permanentemente parte do seu corpo, desenvolve a convicção, gradual e depois inabalável, de que é intocável, que sobreviveu por razão maior, que pode sobreviver a qualquer coisa. Essa convicção é seu maior ativo político durante 3 décadas e sua sentença de morte. 3 de junho de 1989. Ayatollah Khomeini morre após anos de declínio de saúde. Tem 86 anos. A morte não é surpresa. Khomeini estava doente havia muito tempo, mas o problema da sucessão é agudo porque a Constituição iraniana é explícita. O líder supremo deve ser um marja, uma das mais altas autoridades religiosas xiitas, reconhecido por décadas de estudo teológico independente,
com seguidores que adotam suas interpretações da lei islâmica como guia de vida. Khamenei não é marja. Tecnicamente, por qualquer critério objetivo de autoridade religiosa xiita, não tem as qualificações que a lei exige para o cargo. A Assembleia de Especialistas, 86 clérigos responsáveis por escolher e supervisionar o líder supremo, convoca reunião de emergência no mesmo dia da morte de Khomeini. O candidato que atende os requisitos formais, Ayatollah Safi Golpaygani, grande marja com décadas de autoridade reconhecida, é descartado por razões políticas. É pragmático demais, independente demais, difícil de controlar. Khamenei é eleito. A reunião dura menos de 1 hora. 53 minutos para decidir quem governa um país de 60 milhões de pessoas. Problema: a Constituição não permite. Solução: mudar a Constituição. Em 28 de julho de 1989, referendo constitucional remove o requisito de marja. Em 6 de agosto de 1989, Khamenei é eleito líder supremo permanente. 34 dias entre a morte de Khomeini e a consagração de Khamenei. A lei foi literalmente reescrita para acomodar a escolha política. Grandes ayatollahs de Qom protestam com clareza. Khamenei não tem autoridade religiosa suficiente. Algumas das vozes mais respeitadas do clero xiita nunca o reconhecem como igual. Respondem às suas ordens religiosas com silêncio deliberado. Khamenei responde ao longo dos anos não com argumento teológico, porque o argumento teológico ele perderia, mas com método: centralização progressiva do poder, marginalização de críticos dentro do clero, construção de aparato de segurança que não depende de legitimidade religiosa para funcionar. O paradoxo fundador: o homem que governa em nome da lei islâmica chegou ao poder violando a lei islâmica e constrói 37 anos de governo sobre essa fundação. Há um detalhe sobre Ali Khamenei que raramente aparece em análises políticas ocidentais. O homem que constrói o sistema de vigilância e controle mais sofisticado do Oriente Médio, que ordena a prisão de jornalistas, artistas e intelectuais por subversão cultural, é em privado apaixonado por poesia persa clássica, Hafez, Rumi. Os grandes poetas do século XIII e XIV, que escreveram sobre liberdade interior, sobre o amor como força transcendente, sobre a pequenez de todo o poder humano diante do divino. Khamenei não é leitor casual. Publicou coletâneas, recitava poemas em discursos públicos, nas raras entrevistas pessoais que concedeu ao longo de décadas, mencionava Hafez com a familiaridade de quem volta sempre ao mesmo texto. Num país onde ele mesmo havia ordenado a prisão de poetas contemporâneos por escreverem sobre liberdade, o líder supremo lia em voz alta os versos de homens que viveram 7 séculos antes e que, se vivessem hoje, teriam sido presos pelo regime que ele governava. Essa não é a hipocrisia simples que se resolve com acusação de cinismo. É a contradição que vive no centro de qualquer sistema que confunde ordem com virtude. O homem que mais acredita nos valores que prega é frequentemente o que mais os viola para protegê-los. Khamenei não lia Hafez, apesar de reprimir poetas. Lia Hafez porque precisava acreditar que os valores pelos quais reprimia eram genuinamente belos. E Hafez os tornava belos de uma forma que nenhum decreto governamental consegue. O sistema Khamenei, construído ao longo de 37 anos com uma arquitetura de controle que não tem paralelo no mundo islâmico contemporâneo, funciona assim. O cargo de líder supremo é estruturalmente superior a tudo no sistema iraniano. Controla as forças armadas, a guarda revolucionária, o poder judiciário, a mídia estatal, a política externa. Presidentes são eleitos, mas o líder supremo pode vetar candidaturas antes das eleições, anular leis depois de aprovadas, demitir ministros sem processo. Khamenei usa esse sistema com maestria crescente ao longo de 4 presidências. Presidentes fortes são ameaças e são enfraquecidos. Presidentes fracos são instrumentos e são tolerados. Rafsanjani, pragmático, enfraquecido progressivamente até morrer marginalizado. Khatami, reformista,
Cada reforma bloqueada pelo judiciário que Khamenei controla. Ahmadinejad populista, usado para consolidar poder do IRGC, depois descartado quando acumula pretensões próprias. Rouhani moderado, autorizado a negociar o acordo nuclear de 2015 e abandonado quando Trump saiu do acordo em 2018 e o custo de sustentar a abertura ficou alto demais. O padrão nunca falha. Qualquer presidente que acumula poder independente é contido. O poder sempre retorna ao centro. O instrumento real de controle é a IRGC, a Guarda Revolucionária Islâmica, exército paralelo com 125 mil soldados, aparato de inteligência próprio e império econômico que controla entre 30% e 40% da economia iraniana, construção, petróleo, telecomunicações, portos, importações. A IRGC tem lealdade direta a Khamenei, não ao presidente eleito, não ao parlamento, não a nenhum outro mecanismo de accountability. O sistema que Khamenei constrói não é uma ditadura simples, que seria frágil, dependente da brutalidade pura. É mais sofisticado, uma teocracia com arquitetura de república. Cada eleição é real o suficiente para criar aparência de legitimidade, controlada o suficiente para nunca ameaçar o poder central. É o sistema mais durável de controle político do século XXI. E ao longo de 37 anos, sobrevive a crises que teriam derrubado qualquer outro regime. Eleição presidencial. Os números oficiais dão vitória a Ahmadinejad, com margem que analistas e observadores internos consideram impossível. Milhões de iranianos vão às ruas. Onde está meu voto? Os protestos verdes são os maiores desde a Revolução de 1979. Khamenei pessoalmente endossa os resultados em sermão transmitido para o país. A repressão é brutal e sistemática. O movimento é destruído. Khamenei permanece. Trump retira os símbolos do acordo nuclear. Sanções americanas voltam com intensidade máxima. O real iraniano perde 60% do valor em meses. A inflação ultrapassa 40%. Desemprego explode especialmente entre jovens. Protestos econômicos em dezenas de cidades. Khamenei permanece. Drone americano mata o general Qassem Soleimani em Bagdá, o estrategista mais importante do IRGC, o homem que durante décadas construiu e coordenou a rede de proxies iraniana por todo o Oriente Médio. Hamas, Hezbollah, Houthis, milícias iraquianas. Soleimani era o arquiteto operacional de tudo. Golpe devastador. Khamenei permanece. Mahsa Amini, jovem curda de 22 anos, morre sob custódia da polícia moral, após ser detida por usar o véu de forma considerada incorreta. Protestos explodem em todo o Irã por meses. Mulheres queimando véus nas ruas. Jovens cortando o cabelo em praça pública. Mulher, vida, liberdade. O slogan mais poderoso que o Irã ouvia desde 1979. Repressão. Centenas de mortos, milhares de presos, execuções públicas de líderes do movimento. Khamenei permanece. O padrão é sempre o mesmo. Crise, repressão, declaração de vitória, silêncio forçado. Próxima crise. O regime nunca resolve a crise, apenas sobrevive a ela. E a sobrevivência, com o tempo, é declarada vitória. E aqui está a contradição que estrutura os 37 anos de Khamenei no poder. Governa em nome do Islã, mas as maiores autoridades islâmicas do Irã nunca o reconheceram como igual. Grandes ayatollahs de Qom recusam-se durante décadas a chamá-lo de marja. O título de ayatollah foi dado a ele por decreto político em 1989, não por progressão natural de autoridade religiosa. Governa em nome da vontade popular, mas nunca disputou uma eleição para o cargo que ocupa. Os presidentes são eleitos. O líder supremo é escolhido por 88 clérigos, que ele progressivamente passa a influenciar ou controlar diretamente. Governa em nome da lei islâmica, mas chegou ao poder modificando a lei islâmica para se encaixar nela. Em 37 anos, Ali Khamenei constrói o sistema mais sofisticado de poder ilegítimo do século XXI, absolutamente controlado, com aparência de legitimidade suficiente para funcionar
imune a qualquer mecanismo real de responsabilização, sustentado por um aparato econômico e de segurança que gera riqueza suficiente para manter a lealdade de quem importa. É esse sistema que, em 28 de fevereiro de 2026, se encontra sem líder pela primeira vez em 37 anos. O Hamas ataca Israel em 7 de outubro, com a operação mais mortal contra judeus desde o Holocausto. Mais de 1.200 mortos, 240 sequestrados. Khamenei lê o ataque como vitória estratégica. Israel humilhado, mundo árabe mobilizado, o eixo de resistência iraniano. Hamas, Hezbollah, Houthis, milícias iraquianas. Funcionando como planejado. A rede que Soleimani construiu e que Khamenei financiou está operando. Não calcula que Israel vai responder de forma diferente de tudo que veio antes. Hezbollah, a força mais poderosa do eixo de resistência, com mais mísseis que a maioria dos exércitos convencionais, é destruído como força militar em semanas de operações israelenses. A liderança inteira eliminada, incluindo Hassan Nasrallah, o aliado mais próximo de Khamenei no mundo árabe. Hamas, sua liderança política e militar sistematicamente eliminada. Yahya Sinwar morto, Mohammed Deif morto. O Hamas, como organização governante, destrói Gaza e é destruído junto. Houthis no Iêmen, progressivamente degradados por ataques americanos e israelenses no Mar Vermelho. Cada peça do tabuleiro que Khamenei construiu, ao longo de décadas, sendo removida, uma a uma, com precisão que ele nunca havia visto aplicada antes de forma tão sistemática. Khamenei não recalibra, não recua. Em discurso de dezembro de 2025, anuncia que o Irã está mais forte que nunca, que o eixo de resistência não pode ser derrotado, que os inimigos do Irã pagarão o preço. A convicção de que é intocável, instalada em 1981, quando o gravador explodiu a menos de 1 metro do rosto e ele sobreviveu, impede qualquer reavaliação estratégica real. Cada sobrevivência anterior confirmou a lição. E a lição diz que vai sobreviver à próxima também. Fevereiro de 2026. Inteligência americana e israelense identifica reunião de alto nível em Teherã. A decisão de atacar em plena luz do dia é tomada. 900 strikes nas primeiras 12 horas. O míssil não erra. E aqui está o que a história de Ali Khamenei realmente é. O mundo lê a morte de Khamenei como vitória americana e israelense, como o fim de uma ameaça, como o colapso do regime mais anti-ocidental do mundo, como o capítulo final de um conflito de décadas. Essa leitura está errada, ou pelo menos gravemente incompleta. Ali Khamenei passou 37 anos construindo um sistema projetado para sobreviver a qualquer coisa, incluindo a ele mesmo. A Constituição prevê sucessão. A Assembleia de Especialistas tem o mandato formal de escolher o próximo líder supremo. O sistema existe no papel, mas o sistema foi construído com um pressuposto implícito, que o líder supremo teria tempo de preparar a transição, de consolidar um sucessor, de transferir lealdades de forma gradual e controlada. O filho de Khamenei, Mojtaba, é mencionado há anos em círculos de poder como candidato natural, mas nunca foi preparado publicamente, porque fazê-lo publicamente pareceria monarquia, que a República Islâmica não pode ser monarquia sem trair sua própria fundação. O IRGC tem seus próprios candidatos. O clero de Qom tem os seus. As facções pragmáticas têm os seus. Cada grupo com poder real para influenciar a escolha, e nenhum com poder suficiente para impô-la sem resistência dos outros. Khamenei construiu um sistema de poder absoluto que não funciona sem poder absoluto, mas há uma segunda camada, mais profunda, que muda tudo. Khamenei sobreviveu à bomba de 1981 e aprendeu que era intocável. Essa conclusão foi racional em 1982, ainda defensável em 1990, plausível em 2000. Cada crise sobrevivida, cada protesto reprimido, cada sanção absorvida, cada ataque proxy respondido sem retaliação direta, reforçava a convicção com nova evidência empírica. O problema é que convicções de invulnerabilidade
são autosseletivas. Cada sobrevivência que as confirma também aumenta progressivamente a exposição ao risco que um dia vai negá-las. Você sobrevive porque foi cuidadoso. E a sobrevivência te convence de que pode ser menos cuidadoso da próxima vez. Khamenei não foi morto, apesar de ser cuidadoso. Foi morto porque havia deixado de ser cuidadoso da forma que as circunstâncias de 2026 exigiam. Porque 45 anos de sobrevivência criaram a certeza inabalável de que a próxima ameaça, qualquer ameaça, também seria sobrevivível. A bomba de 1981 não o matou, mas plantou, naquele sábado de junho, a semente da morte de fevereiro de 2026. Ao sobreviver, Ali Khamenei aprendeu a lição errada. O homem que deveria ter aprendido, sou vulnerável, aprendeu, sou invencível. E sistemas construídos sobre a invencibilidade do líder não sobrevivem ao momento em que a invencibilidade é finalmente testada de verdade. O Irã de 2026 não é mais fraco porque Khamenei morreu. É mais imprevisível, sem liderança consolidada, sem mecanismo de sucessão testado, com IRGC, clero e facções políticas competindo pelo vácuo de poder. O país mais poderoso do Oriente Médio está numa transição sem manual de instruções e sem árbitro central. O míssil de 28 de fevereiro não encerrou a ameaça iraniana. Possivelmente a multiplicou. Irã confirmou a morte. 40 dias de luto nacional. IRGC declarou continuidade operacional. A guerra não para com a morte do comandante supremo. O Estreito de Hormuz, fechado desde o início dos ataques, bloqueia 20% do petróleo mundial. Petróleo acima de $100, o barril pela primeira vez em anos. França anuncia a expansão do arsenal nuclear como resposta à instabilidade regional. 59% dos americanos desaprovam os ataques. A maioria que elegeu Trump não havia votado esperando guerra no Oriente Médio. E a pergunta que nenhum analista ainda sabe responder com certeza: quem decide agora? Quem autoriza ou restringe o programa nuclear iraniano sem líder supremo consolidado? Qual facção controla o botão que importa? A questão mais aterrorizante de 2026 não é quem morreu, é quem decide agora. Se você chegou até aqui, sabe que a história de Khamenei não termina com o míssil, termina com a pergunta que ninguém ainda consegue responder. Nas próximas semanas, vou continuar explorando exatamente isso, as figuras que construíram o mundo que está se desfazendo ao vivo em 2026. Os homens e as ideias que chegaram até aqui e que ainda determinam o que acontece depois. Se essa história importa para você, o botão de inscrever é a única forma de garantir que você não perde a próxima. O algoritmo não promete nada. A inscrição promete. E então voltamos a Mashhad, por volta de 1939. Um menino de família clerical pobre numa cidade santa aprende que lealdade ao líder certo vale mais que brilhantismo. Vai para Qom, encontra Khomeini, paga o preço que a lealdade exige. 6 prisões, 3 anos de exílio, anos de clandestinidade. E está presente no momento em que o poder muda de mãos. 47 anos depois, esse menino, 86 anos, braço direito escondido sob a capa há 45 anos, voz rouca da bomba que não o matou em 1981, está numa sala em Teherã às 6 da manhã, quando o míssil acerta. Entre esses dois momentos, o segundo líder supremo do país mais anti-ocidental do mundo, o arquiteto da rede de proxies que desestabilizou o Oriente Médio por décadas, o homem que sobreviveu a 6 prisões, 3 anos de exílio, uma bomba que destruiu o braço e a voz, sanções que destruíram a economia, protestos que reprimiu, um programa nuclear que protegeu e que morreu convicto, até o fim, de que era intocável. A bomba de 1981 danificou o braço, preservou a vida e instalou a crença que, 45 anos depois, tornou a morte inevitável. Khamenei foi morto por um míssil americano-israelense, mas foi condenado pela lição errada que aprendeu num sábado de junho de 1981. Essa é a história de Ali Khamenei, o homem que sobreviveu a uma bomba no rosto e não sobreviveu à certeza de que sobreviveria a tudo.